Talvez este seja um dos vídeos mais importantes que você verá neste canal. A pergunta é simples: você ainda tem o direito de não confiar nas instituições, no governo e nas corporações? Ou já chegamos à era em que a dúvida virou crime? A era em que a desconfiança virou uma heresia? Nos últimos anos, a palavra confie foi repetida como uma mantra. Confie na ciência, confie nas instituições, confie nas autoridades, confie nas grandes corporações que de repente viraram paladinas da moral pública. Mas pare e pense comigo. Desde quando os gigantes financeiros que lucram bilhões com doenças têm interesse em te manter saudável? Desde quando pessoas em posições nos governos que negociam com esses mesmos gigantes querem seu bem-estar acima do lucro pessoal? A resposta está no silêncio. E este silêncio diz muito. Vamos aos fatos. Durante aquilo que ocorreu em 2020 e que quase se tornou um assunto proibido, o mundo testemunhou algo sem precedentes. A indústria, aquela mesma, acesa e exigindo cláusulas de isenção de responsabilidade em contratos secretos com o governo. E os governos aceitaram, inclusive o brasileiro. Aceitaram que se algo desse errado, quem segurava a rebordosa era você. Teve escândalo? Algum debate sobre isso na televisão? Teve alguma investigação? Não. Tudo foi abafado, tudo selado. E o que aconteceu com quem questionou? Foi cancelado. Médicos experientes foram silenciados. Canais de YouTube foram derrubados. Pessoas comuns foram tratadas como criminosas por dizerem: epa, espere aí, eu quero entender melhor o que vocês estão querendo colocar dentro de mim. Olha só que absurdo. Hoje em dia, quem duvida é ante isso, é ante aquilo. Quem pede transparência é negacionista. Quem quer liberdade de escolha é considerado ameaça à saúde pública. Viraram o jogo, inverteram os valores. E agora, a dúvida que sempre foi o motor que impulsionou a ciência, virou o novo pecado capital. Mas não parou por aí, a coisa vai mais além. Você já se perguntou por que parece que o governo trabalha mais para as grandes corporações do que para você? É porque, geralmente, ele trabalha mesmo. Você já ouviu falar na expressão porta giratória? É quando um político ou técnico, ele deixa seu cargo público e vai diretamente trabalhar para uma grande empresa. Geralmente, a que ele regulava quando estava nomeado no governo. A expressão porta giratória se aplica também quando um executivo de empresa internacional vira ministro ou vira diretor de uma agência reguladora, como por exemplo aqui no Brasil, a Anvisa. É o lobo regulando o galinheiro e protegendo os interesses das ovelhas. Olha, isso acontece o tempo todo. Quem deveria fiscalizar na prática acaba servindo aos mesmos interesses que diz controlar. E quem perde? Você, nós, a população que acredita estar sendo protegida. Olha, estamos vivendo uma era onde a narrativa é vendida como verdade absoluta. Uma era onde o medo é usado como ferramenta de controle, onde a ciência foi sequestrada por interesses econômicos e políticos. Por favor, não vá me entender mal. A ciência já colaborou e muito com a humanidade, isso é verdade. Assim como um dia a mídia já foi imprensa. Assim como um dia o futebol já foi competição, antes de ser o que é hoje, apenas um espetáculo. Mas a ciência foi comprada pelas fundações filantrópicas, pelas universidades. Ela é hoje patrocinada, é manipulada. E por isso passou a ser questionável por parte de quem ainda usa o cérebro para pensar, e não como HD para armazenar porcarias. Mas voltando ao assunto da ciência, ela já há muito tempo não busca mais respostas. Ela busca confirmar o que os patrocinadores querem. Você sabe o que é RNA mensageiro, mas e você sabe o que é saRNA? Talvez ainda não, mas você vai ouvir falar muito disso.
É uma nova tecnologia de RNA autoamplificante. É uma versão ainda mais potente que o famoso mRNA, que é usado nos modelos mais recentes daquilo que você sabe o que é e que eu não posso estar dizendo aqui. Bom, ela é capaz de se replicar dentro das suas células. Assim, ela produz proteínas indefinidamente, ou pelo tempo que o código determinar. E adivinha? Esta tecnologia já está sendo testada e usada. Mas quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas foram informadas dos riscos? Quantas pessoas podem realmente dizer, olha, eu consenti conhecendo plenamente? Ou até mesmo, eu consenti, mesmo sem conhecer bem. Não. Mas vamos falar um pouco mais sobre esta nova tecnologia, a chamada saRNA, ou o RNA autoamplificante. Se você ainda não ouviu falar disso, não se preocupe. É exatamente isso que eles querem. O saRNA é uma evolução do RNA mensageiro, como já disse aqui, só que com um pequeno detalhe. Ele não apenas entrega a instrução genética para o seu corpo fabricar uma proteína, como fazia o mRNA mensageiro, mas ele também se replica sozinho dentro das suas células. Ele se multiplica. Isso significa que uma dose pequena já é capaz de produzir grandes quantidades de proteína desejada, e isso durante muito tempo. Você recebe um código genético que se multiplica por conta própria. E quem controla essa replicação? Oficialmente, os cientistas dizem que ela é limitada, que ela é segura e é programada para parar em um certo momento. Mas você acredita mesmo que algo tão novo, tão experimental, está 100% sob controle? As autoridades afirmam que o saRNA, assim como o mRNA, não altera o DNA, não permanece no corpo por muito tempo e não se espalha entre as pessoas. Ponto final. Agora, basta você ter fé. Não estou falando a respeito de ter fé em Deus, estou falando em ter fé neles mesmos. Os que dizem que você já é demais no planeta e que está descontrolando o planeta e a culpa é sua. E o que não dizer das comunidades oficiais? É que essa tecnologia ainda está sendo testada em humanos, não há estudos de longo prazo. E muitos pesquisadores independentes estão levantando sérias dúvidas. Por exemplo, perguntam-se que se o corpo começar a produzir uma determinada proteína em larga escala, isso pode afetar o sistema imunológico de formas imprevisíveis. E outras questões, como por exemplo, será que essa proteína pode ser excretada pelo suor, pela respiração ou por fluidos? Alguns estudos levantam a hipótese de que sim. Isso significa que mesmo quem não tomou a proteção poderia estar sendo exposto indiretamente a estas substâncias. Eles chamam isso de shedding, ou seja, excreção de partículas sob uma intervenção genética. Oficialmente, é claro, isso é considerado improvável ou sem importância clínica. Mas veja bem, durante anos também disseram que o mRNA se degradava em poucos dias. E depois descobriu-se que fragmentos permaneciam por semanas e até meses no corpo. A pergunta que não quer calar é: será que não estão mais uma vez vendendo segurança antes da certeza? E agora mais um detalhe que poucos comentam. Alguns desses projetos de saRNA estão sendo desenvolvidos em plataformas universais, ou seja, proteções que podem ser rapidamente adaptadas para qualquer nova doença. Somando isso à pressa com que essas soluções são aplicadas à população. O que temos então é um cenário onde a experimentação se tornou agora uma rotina. Em 2020 disseram que precisavam ser imediatos por conta do avanço da pandemia, assim não tinham tempo para testes mais eficazes. Mas agora, mesmo sem aparente urgência, estão seguindo o mesmo trajeto anterior. Somos cobaias? Essa é a pergunta que ecoa em silêncio. E se amanhã disserem que você precisa tomar um reforço? Ou se implantarem um sistema digital que vincule seu acesso a serviços básicos a essa condição como exigência? Você estará pronto para recusar? Ou vão dizer que sua causa é um perigo para os outros, porque você pode estar impedindo o controle de uma nova pandemia? Porque eu estou na rua sem guarda-chuva, então eu prejudico os que estão com guarda-chuvas? Você entende o que eu estou dizendo? É assim que se constrói o controle, passo a passo, com medo, com ciência
e com um povo cego e alienado demais para fazer perguntas. Hoje, você ainda tem direito de desconfiar, mas por quanto tempo? Você ainda tem o direito de não confiar, mas esse direito está sendo atacado. E se você não usá-lo agora, pode perdê-lo para sempre. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, divulgue e inscreva-se no canal. Ajude esta mensagem a alcançar quem ainda está tentando pensar por conta própria, porque certamente, muito em breve, pensar por conta própria será um crime. Obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.